Continuando, vamos lá. Os sujeitos da história são todos os seres humanos que, de algum modo, se relacionam com outras pessoas, vivenciam situações, realizam tarefas que visam ao bem comum. Enfim, contribuem de alguma forma com a sociedade, independentemente de serem famosos ou não. Durante muito tempo, apenas pessoas de destaque para um novo país, para um povo ou país, eram considerados sujeitos da história. Esses indivíduos eram considerados heróis de grande importância e a maioria dos historiadores concordavam com essa ideia. Nos livros, as imagens e a história de vida dessas pessoas eram enaltecidas. Esses sujeitos históricos eram apontados como exemplos a serem lembrados. Então vamos lá. Se os sujeitos da história são todos os seres humanos que de algum modo se relacionam com outras pessoas, nós vamos ver, nós vamos ter vários sujeitos históricos. Aí nós temos duas fotos. Uma durante muito tempo, apenas figuras importantes eram consideradas sujeitos históricos, como Napoleão Bonaparte, o conquistador francês e Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil. São exemplos de sujeitos históricos, segundo esse olhar tradicional do nosso passado. Então, nós temos Pedro Álvares Cabral, nós temos a princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea, que nós vimos anteriormente como um fato histórico. Nós temos a Dilma, que é um sujeito histórico, por quê? Porque foi a primeira mulher presidente no nosso país. Nós temos a Angela Merkel, que nós vimos também, que foi a primeira ministra. E assim nós temos várias pessoas que se tornaram sujeitos históricos por fazer algo importante à nossa sociedade, ao nosso país. Agora, nós também temos aqueles que são anônimos e que também fazem a sua história. Pessoas que ajudam a sociedade. Nós temos aqui no Brasil uma pessoa que foi chamada Betim de Souza, que foi uma pessoa que lutou contra, a favor daqueles que são menos favorecidos. Nós temos Darcy Ribeiro, que foi um homem inteligentíssimo e que ajudou muito a nossa educação, a nossa escola. Nós temos artistas. Esses são sujeitos históricos, são pessoas que também contribuem para a história do nosso Brasil. Pessoas que às vezes são anônimas, que moram no nosso bairro, mas que de alguma forma ajudam a nossa sociedade. De alguma forma contribuem para que algo diferente aconteça ali naquele determinado lugar, naquele determinado período da história. Da última vez nós vimos a greve dos caminhoneiros, que nós discutimos bastante na sala de aula. A greve dos caminhoneiros, em que ficou os postos de gasolina, sem gasolina. Então, aqueles homens que foram para a rua, que fizeram as greves, que lutaram, que gritaram, tendo voz, para que olhassem para eles e para que a situação deles fosse mudada, aqueles sujeitos anônimos são sujeitos históricos. Nós não sabemos o nome deles, mas eles fizeram história. Eles fizeram um fato que foi falado no mundo inteiro. Então, eles também são sujeitos históricos. Vamos ver um outro acontecimento agora, há pouco tempo, deixa eu lembrar. A água da SEDAI. A água da SEDAI. Nós vimos que a água da SEDAI, de um dia para o outro, amanheceu aí. De um dia para o outro não, mas vinha com gosto ruim, cor ruim. E as pessoas que começaram a denunciar, as pessoas que começaram a brigar por isso, também fazem parte da história. Então, vocês precisam entender que sujeitos históricos não são aqueles que são os famosos, aqueles que estão no topo lá, da sociedade, em que tem uma vida onde todos possam ter acesso. Não, nós também, como cidadãos, também fazemos fatos históricos,
também contribuímos para a história da nossa sociedade, do nosso país e também somos considerados sujeitos históricos. Vamos seguindo. Na foto, lá embaixo, está assim, ó. Durante muito tempo, a tia já leu, né? Durante muito tempo, apenas figuras importantes eram considerados sujeitos históricos. Aqui nós temos Napoleão Bonaparte, um grande conquistador francês, e desse lado nós temos o nosso Dom Pedro I, que foi o primeiro imperador do Brasil. E são exemplos de sujeitos históricos segundo um olhar tradicional do passado. Vamos para a página 25. Vamos lá. Nos livros de história não havia espaço para narrar as nações de pessoas comuns de algumas comunidades, de alguns grupos étnicos e sociais, como africanos, escravizados, indígenas, e quando se falava desses grupos, era com base em uma visão europeia. Negros e indígenas não podiam contar sua versão da história. Agora vocês imaginam, se todas as pessoas que existem, né, se todas as pessoas for colocadas em um livro para que nós estudássemos a respeito de sujeitos históricos, não ia ter páginas, não é mesmo? Por isso que ele diz que muitas ações de pessoas em comunidades não são registradas por conta disso. E na época, os indígenas e os escravos, eles não eram considerados pessoas, né, importantes na sociedade. Então, por isso que eles não têm os seus fatos registrados, mas foram pessoas que contribuíram muito para a nossa história. Muito mesmo. Uma pena e que nós não possamos ter acesso a esses conteúdos, mas a gente pode ver que eles tiveram tanta importância que hoje nós temos comidas, nós temos algumas palavras na nossa língua portuguesa que são de origem indígenas e africanas. Então, de um jeito ou de outro, eles contribuem ainda para a nossa história. Então, vamos lá. Reis e rainhas, presidentes e grandes líderes continuam a ser estudados. Porém, quando os historiadores pesquisam um acontecimento de um país ou uma época, observam apenas as ações dessas personalidades. Sublinha isso aí. Reis e rainhas até personalidades. Sublinha isso aí. Hoje em dia, quando se vai estudar para poder falar de um fato histórico, de um sujeito histórico, infelizmente eles só estudam pessoas, grandes líderes, pessoas importantes, né? Mas a gente precisa ter essa compreensão que não é só essas pessoas que contribuem para a nossa história. Hoje em dia, os pesquisadores que estudam a história de um grupo social, povo ou país, não correspondem aos sujeitos históricos de maneira como se fazia antigamente. Os estudos recentes preocupam-se com outros tipos de sujeitos históricos, como os trabalhadores, os escravizados, os camponeses, as crianças e muitos outros que participaram de vários fatos históricos e continuam a contribuir com a história das mais diferentes sociedades. Então aí nós temos várias fotografias de pessoas que contribuem para a nossa sociedade. Os povos indígenas, pessoas com deficiências,